Cheguei, tranquilo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse incrível lugar. E o vídeo de hoje é para você que não sabe como usar o teu caderno. Talvez você até saiba, ou você tenha até um instinto ali de que você deva usar caderno. Eu, por muito tempo, era bem mais extremo, na minha opinião, e falava que você não deveria usar caderno sob hipótese alguma. Mas aí eu percebi que, e conversando com algumas pessoas, essas pessoas me falaram, cara, você tá agindo como se todo mundo tivesse a tua memória e a plena capacidade de focar numa aula sem usar caderno. E eu pensei, ok, então, vamos lá, né? Eu já estudei tudo de ruim que um caderno tem, eu já sei os malefícios que é você estudar usando um caderno, mas eu entendi o lado das outras pessoas, entendi que nem todo mundo iria se adaptar ao não usar caderno, até porque você usa caderno desde o momento que você pisa numa sala de aula. Eu gosto de acreditar que você deveria conseguir pisar numa sala de aula, assistir o conteúdo e já sair falando daquele conteúdo na hora, com vocabulário, com tudo. Mas, além da educação não ser tão boa no nosso país, a gente tem o fator. Não vou dizer o fator burrice, porque não é burrice você não conseguir sair da aula já consumindo, já falando conteúdo, mas o fator defasagem no aprendizado. Muitas vezes você não tem a base de conhecimento, o corpo de conhecimento que você precisa para estruturar aquilo que você acabou de receber. Então você realmente não vai conseguir aprender aquele conteúdo de primeira e o caderno vai ser útil. Só que, se você pegar e anotar tudo que o professor está falando, palavra por palavra, muitas vezes até a piada que o professor fala, você anota o conteúdo, você anota o nome das coisas, você anota tudo, então bem no fim você não está anotando nada, você está usando um esforço mecânico num contexto onde o que você deveria estar usando era um esforço cognitivo, porque você está consumindo uma aula. E aí, aos poucos, você vai virando aquela pessoa que mata a aula para estudar. Muito prazer, eu fui essa pessoa por muito tempo. E aí, depois de um tempo, eu cheguei na conclusão, principalmente quando eu estava estudando para vestibular, que era, cara, primeiro de tudo, nem não é por toda a minha vida que eu vou ter uma lista de questões para fazer sobre uma matéria que eu acabei de consumir. E segundo, eu preciso ser capaz de formular raciocínios a respeito do que eu estou falando 6 meses depois de ter aprendido. Então eu estou falando sobre algo hoje, mas eu sei que daqui a 6 meses eu vou ter que usar esse conhecimento, porque é julho, o vestibular é só em dezembro. Então agora eu preciso dar um jeito de manter isso na minha memória. E a revisão espaçada ela é uma boa alternativa, mas eu acredito muito mais numa aprendizagem sólida. Não, Júlio, então você é contra a revisão espaçada? Você é hater da revisão espaçada? Você bate em quem faz revisão espaçada? Não, não é isso. Na verdade, eu sou a favor da revisão espaçada no contexto certo e usado da maneira certa. Mas como a aula aqui é sobre caderno, se você quiser uma aula sobre revisão espaçada, entra na Academia Polímata. Sacanagem, eu tô falando isso em quase todo vídeo. Mas é porque é verdade, tá? Eu sou muito grato a você aí que tá na Academia Polímatas, você financia esse projeto, torna isso possível. Eu tenho equipamento para pagar, eu tenho câmera, eu tenho microfone, eu tenho webcam, eu tenho o editor de vídeos, o cara que faz os cortes do vídeo, ele também recebe com base nisso. Então, muito obrigado por você que financia esse projeto. Mas enfim, o caderno, você tem que olhar para ele como um facilitador. Ele é um facilitador de quê? Ele é um facilitador para o seu foco e para sua memória. Só. Ele não é a tua galinha dos ovos de ouro. Você não vai investir todo o teu esforço em ter o melhor caderno possível. Na verdade, eu lembro que quando eu estava na escola, assim, primeiro, segundo, até o quinto ano, os professores eles davam nota pelo nosso caderno. Eu sempre achei isso uma tremenda burrice. Por quê? Eu poderia ter um caderno mediano, eu teria garantido ali um 6, um 7, um 8, geralmente era o que acontecia. A professora ela descontava ponto de mim por dois motivos, era sempre por esses dois motivos. Primeiro, eu não anotava as coisas que eram muito longas, então eu sempre perdi um ponto por causa disso, eu tinha um caderno incompleto. E segundo, a minha letra era muito feia, porque até as coisas que eram curtas, eu pegava e anotava rapidão, assim, brrr, e aí ficava feio pra caramba. Ah, errei uma letra, dane-se, eu escrevia por cima. Ah, errei uma linha inteira, fazer um risco assim na linha inteira. E, na verdade, eu lembro que eu não fazia esse risco na linha inteira, porque eu teria que reescrever a linha inteira. Então eu ia só, tipo assim, adicionando a letra que eu precisava adicionar, ou riscava alguma coisa, ou mudava o sentido do texto de propósito para que aquela linha coubesse e fosse plausível. Então, tipo assim, era muito comum eu chegar e falar assim: ah, os astecas eram assim. Aí eu escrevia, os incas eram assim. E aí eu falava, os incas eram parará, parará, parará. Aí eu percebi, caramba, escrevi uma linha inteira falando dos astecas e escrevi que os incas eram. Aí eu colocava entre parênteses, abri um parênteses lá no início, e essas eram características dos astecas. Enquanto isso, os incas, parará, parará, parará. Então, tipo, Júlio, mas isso é um erro absurdo de concordância verbal. Pois é o dilema do aluno preguiçoso, acontecia. Só que, mesmo assim, muitas vezes eu estava usando meu caderno melhor do que as outras pessoas e eu nem sabia.
Porque enquanto eu fazia isso, eu pelo menos raciocinava alguma coisa. Eu não estava só na memória mecânica ali. Eu quero que você tente aprender uma coisa, tenta memorizar um texto fazendo o seguinte: você imprime aquele texto com uma caligrafia pontilhada e você fica transcrevendo aquele texto. Faz isso 1000 vezes. Transcreve aquele texto 1000 vezes. Exatamente. Pega um texto ali de 3 linhas e você usa só uma regra. Só uma regra. Não usa a voz da tua cabeça para ler o texto. Usa apenas a parte mecânica. Você não vai memorizar o texto. Talvez você até consiga escrever o texto e eu ainda acho bem difícil, para ser bem honesto. Porque se você escrever, você vai ter que usar a voz da sua cabeça e você não vai conseguir, porque a voz da sua cabeça ela não captou aquela informação. Por quê? Porque você não usou o caderno como facilitador. Você usou o caderno como o norte dos seus estudos. E você não quer ter conteúdo no teu caderno, você quer ter conteúdo na tua cabeça. Então, no fim do dia, dane-se quão bem você anota e quanto você anota. Agora, se você anotar corretamente, aí sim, aí importa quão bem você anota, aí importa quanto você anota. E é por isso que eu vou te ensinar como fazer isso hoje. Você vai ver que os seus conteúdos, assim, o teu aprendizado vai explodir. Você vai sair das aulas assim, primeiro que você vai ter vontade de estudar, e se você não é uma pessoa que tem o hábito de estudar, você vai começar a ter vontade de estudar, e segundo que o estudo vai ficar muito mais simples. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero que você entenda o que, que é um facilitador de foco. Um facilitador de foco é aquilo que te mantém concentrado. Um exemplo de um facilitador de foco no trânsito. Se você dirige há muito tempo, você sabe que é um movimento mecânico, uma memória mecânica, uma memória implícita, e ela é muito fácil, ela é muito simples. Então, se ela é muito fácil, muito simples, é natural que o meu foco vai diminuir. Só que tem um porém. Graças a Deus eu moro no Brasil. E se eu moro no Brasil, tem um monte de maníaco imbecil. Hoje mesmo, eu tava indo almoçar, um desgraçado me fechou, porque ele queria virar à direita na esquina, ele não ligou nem a seta, ele só acelerou e foi. Desgraçado. A minha vontade era de dar um buzinadão. Eu não dei por quê? Porque eu nem. Na hora eu fiquei tão pistola, mas tão pistola, que eu abri o vidro e falei: tá louco, irmão? Tipo assim, teve 3 segundos ali. E é até interessante você imaginar isso, né? Porque na hora eu fiquei com tanta raiva que aqueles 3 segundos que o vidro leva pra abrir, passou em 1 segundo. Eu abri assim o vidro, esperei ele abrir completamente, coloquei a coisa fora. Tá louco, irmão? Voltei com a cabeça, fechei o vidro, nada aconteceu, tá ligado? Aí, outro momento em que isso aconteceu. Eu tava na frente de um restaurante ali, no restaurante barra mercado, um cara veio dando ré. Quando eu vi o cara dando ré, instantaneamente meu sistema de alerta ligou. Ativei o ré, liguei o ré também. Só que enquanto ele tá. E liguei o ré buzinando. Pra quê? Pra ele não bater em mim. Resultado, teve uma hora que eu tive que frear, porque tinha um carro atrás. Mas no momento que eu freiei, ele foi lá e bateu na frente do meu carro. Eu já fiquei, putz, mano. Graças a Deus não amassou nada, ele só encostou. Mas assim, esses riscos que você tem, eles naturalmente gera uma pressão. E essa pressão faz com que mesmo que o assunto ou o conteúdo seja fácil, você aprenda. O caderno, se você não trata ele como um facilitador, você inibe a pressão de prestar atenção na aula. Entendeu? A tua atenção ela vai diminuir porque o teu cérebro vai entender, pô, todo o conteúdo que eu preciso já tá aqui nesse caderno. Quando eu precisar, eu leio esse caderno. Só que muitas vezes a pessoa ela anota tão mal, mas tão mal, que ela vai lá, anota exatamente o que o professor tá falando, na hora de estudar ela não usa o caderno, na hora de estudar ela usa o Google ou o YouTube, ou a inteligência artificial. Então, assim, por que, que eu tô falando o que eu tô falando e tô trazendo esse conteúdo à tona? Porque muitas vezes você ter a pressão de que você vai esquecer algumas coisas, ela é benéfica para você. Ela aumenta a tua atenção, ela faz o teu cérebro focar muito mais. E aí, além disso, o teu caderno, ele é um facilitador de foco, porque você não precisa prestar atenção naquilo que ele falou nos primeiros 15 minutos de aula. Porque muitas aulas, cara, vamos concordar aqui, tem aulas que são 2 aulas de 45 minutos, 90 minutos, 1 hora e meia de conteúdo denso sendo jogado na tua cara o tempo todo. O teu cérebro não foi preparado para isso. Então, quando você anota aquilo que ele falou nos primeiros 15 minutos de aula, quando tá chegando nos últimos 90 minutos, você não precisa ficar repetindo para você mesmo aquela informação em looping para você lembrar. Isso é muito bom, isso é muito benéfico, é uma vantagem do caderno, é algo bom. A partir do momento que a gente entende isso, a gente já sabe que o caderno é um facilitador para foco. Então eu vou te ensinar como usar ele para focar mais. Mas ele também é um facilitador para relembrar o conteúdo. E aí eu vou falar logo em seguida. A primeira coisa é que você tem que entender que o conhecimento ele se paga parcelado. Como assim, Júlio? Se você quiser acumular dinheiro para pagar uma dívida, você vai ver que você consegue pagar menos, você consegue desconto, você consegue amortização, porque você está pagando à vista. Conhecimento é o oposto.
Conhecimento, se você pegar e tentar acumular todo o conhecimento um dia antes da prova, você vai lembrar sim de bastante coisa no dia da prova. Isso é comprovado cientificamente que é um método que funciona. Eu chamo o método de cu fechado, porque tu fica tudo junto, tá ligado? Assim não é um palavrão. A partir do momento que você trancou ali, ficou com medo, irmão. Mano, é literalmente quando o teu estômago ele faz aquele blow e você sabe que tá com dor de barriga, e aí você já fica tipo, putz, tranca tudo, você fica cheio de medo. É a mesma coisa que acontece no dia anterior da prova. Trancou, mano, você tá ali, você vai olhar para aquela imensidão de matéria e você vai entender o porquê que é o conteúdo do semestre, porquê que o professor levou 6 meses para te entregar todo aquele conteúdo. Mas você vai ler tudo, você vai aprender tudo que você puder, e se você tiver tempo, você vai ir bem na prova. Se você tiver tempo para estudar e estudar direito, né? Só que tem um porém. Logo depois da prova, você vai esquecer tudo. Você vai esquecer absolutamente tudo. Cada detalhe, cada informação que você estava acumulando. Talvez você lembre de uma coisa ou outra, talvez você lembre de uma coisa ou outra que caiu na prova, mas no geral você vai estar tão tenso, mas tão tenso, que, e é o que eu falo, né? Uma dor de barriga ela te deixa tenso, principalmente quando está em público. Então você vai ficar tão tenso, mas tão tenso, que você vai esquecer de coisas básicas. E aí entra aquele cara que sai da prova falando: Meu Deus do céu, eu esqueci algo que eu sabia, e aí eu acertei uma coisa que eu não sabia. Cara, dane-se. Só isso que eu tenho a dizer. Dane-se essa metodologia. Essa metodologia é metodologia pra gente. Ou é pro cara medíocre, ou é pro cara que não tem outra opção. Se você é o cara que não tem outra opção, eu recomendo que você encontre outra opção. Porque, pô, eu entendo. Tem alguns contextos muito específicos. E assim, quem tá falando isso, eu posso falar que entendo, porque no primeiro semestre da minha faculdade, inclusive foi o semestre que eu tirei as maiores notas, do primeiro semestre do segundo período, aliás, eu trabalhava 10 horas por dia. Eu chegava na faculdade às 7 da manhã, eu saía da faculdade 11h45, 1 hora da tarde, em ponto, cravado, eu tinha que estar numa reunião e eu terminava o meu expediente 10 horas da noite. Só que o meu trabalho era um trabalho que, para você fazer ele bem feito mesmo, com a máxima de excelência, você tinha que ir além. Você não podia parar às 10 horas da noite, você tinha que parar às 11, à meia-noite. Então teve dias que eu fui até meia-noite e meia trabalhando e vendendo. Eu era vendedor. Cara, vender a parada que eu vendia meia-noite e meia é de falar que era difícil, tá? Mas eu consegui. Por quê? Porque todo dia eu tava dando o máximo grau de excelência que eu tinha para aquilo. No dia seguinte, eu já dormia e já ia pro dia seguinte. No dia seguinte, o resultado era óbvio, né? Eu chegava meio cansado, eu chegava com a atenção baixa. Então, nesse contexto, eu usava o caderno do jeito burro. E eu usava ciente de que era o jeito burro, por quê? Porque eu sabia que eu não ia conseguir prestar atenção na aula. Então, terão dias ruins que você vai olhar e vai falar, mano, dane-se essa aula, depois eu aprendo conteúdo, vai. Só que qual que é o problema? Eu, por usar esse caderno do jeito burro, acumulava conteúdo. Então eu sei o que, que é você ter como única opção uma prova que é amanhã, você aqui, ó, regaçar no dia anterior da prova, ia entrar madrugada dentro. Eu sei o que, que é isso e eu sei o que, que é não ter outra opção. Mas eu te garanto, se você se esforçar muito, se você quiser mesmo, se você quiser estar naquele top 1% das pessoas que dão o sangue, das pessoas obcecadas, das pessoas que dão a vida, das pessoas que realmente conseguem, das pessoas que não têm tempo ruim, se você quiser chegar nesse nível, aí sim, irmão, você vai ter que dar um jeito e aí você vai ter que compensar em final de semana, você vai ter que compensar em feriado, você vai ter que compensar, você vai ter que dar o teu jeito. Tipo assim, ah, Júlio, é a única opção que eu tenho. Beleza, então tudo que eu tenho pra te dizer é que você tem que dar o teu jeito. Pô, mas você tá sendo antipático, você tá sendo insensível. Não, irmão, você não tem outra opção. Entende? Entende o que, que é isso? Tipo assim, quando eu não tinha outra opção, eu só sentava e chorava ou eu ia lá e fazia? Uma vez uma menina da minha faculdade me perguntou assim, cara, por que, que você faz marmita pra semana inteira no domingo, sendo que domingo é o único dia que você não trabalha e você não faz nada, que ainda era uma escala 6-1. Eu olhei pra ela e falei, exatamente por isso, porque no domingo eu não faço nada. E aí ela quebrou, assim, tipo, sabe quando dá aquele choque de realidade, a pessoa que não trabalha, a pessoa que só estuda aí, estuda meio período, e nada contra essas pessoas, se você tem essa vantagem, se você nasceu com a possibilidade, o dom de não ter que trabalhar e ter uma escolha, eu recomendo que você trabalhe mesmo assim, recomendo dependendo da tua formação, mas no geral, eu falo pra você, abuse dessa vantagem. Porque você não tem culpa de um outro pai, de uma outra mãe não ter trabalhado tão bem quanto os seus pais trabalharam. Então aqui, ó, tu tem que honrar essa vantagem e usar ela da melhor maneira possível. Mas enfim, aí eu falei pra ela assim, exatamente por isso, porque eu só tenho domingo livre. E aí ela não falou nada.
E naquele domingo, passei 3 horas fazendo marmita, o resto do tempo eu passei estudando o conteúdo da faculdade. Passei estudando conteúdo da semana inteira, porque graças a Deus era uma faculdade de psicologia, então eu tinha como você passar pelo conteúdo da semana inteira em um dia. Mas enfim, por que eu sabia que isso era ruim? Porque o conhecimento ele precisa de tempo para ser maturado. Por isso que ele é parcelado. Porque ele precisa que você retome ele várias vezes para que ele fique absurdamente consolidado na sua mente, tal qual uma palavra como oi. Um opa da vida. Sabe quando a pessoa te dá oi assim e você nem sabe quem é, mas você já responde automaticamente, opa! Sai quase que instintivo, você nem pensa para falar. Esse nível de conhecimento, ele só chega quando ele é parcelado. E aí como é que você faz para você aprender isso nesse nível? Primeiro de tudo, você vai entender que o teu conhecimento, a tua memória, ela funciona de 3 maneiras. Primeira delas é uma maneira é quando o conteúdo quanto mais fácil é a maneira, menos retenção você tem, porque menos esforço cognitivo você fez para acessar aquela memória. Então, se você leu o seu caderno anotando que está anotado ali tudo que o professor tem, se você só leu, você usou 10% da tua capacidade cognitiva. Você não vai reter quase que nada daquilo ali. Mesmo que você leia com muita atenção, com muito afinco assim, o teu cérebro ele tem a falsa ilusão de que ele está lembrando as coisas, mas na verdade ele não está lembrando. Na verdade o que está acontecendo é o teu cérebro está recebendo aquele conteúdo novamente, está recebendo inputs daquele conteúdo novamente. Então é como se você estivesse vendo uma segunda aula. Tipo assim, é como se você estivesse assistindo a aula de novo. Só que como você não ensinou o teu cérebro como que ele tem que ver a aula, não adiantou muita coisa não. Agora, tem o segundo nível. O segundo nível é quando você consegue lembrar através de dicas, que é como você vai anotar a partir de agora. Se você consegue lembrar através de dicas, você tem aquele esforço cognitivo. Por exemplo, você pegou e anotou assim: o professor falou, ah, numa intervenção para ansiedade, exige-se a necessidade da persuasão para que o indivíduo comece algum tipo de exercício físico. Beleza. Aí você pegou. Caramba, acabei de fazer uma venda aqui. Muito obrigado para você que acabou de entrar na Academia Polímatas. Seja muito bem-vindo. Infelizmente eu não tenho como. Opa, dei um zoom. Opa, tirei o zoom. Infelizmente eu não tenho como saber quem foi, mas muito obrigado. O que acontece? Quando você quando você recebe essa informação, eu sei que o protocolo de intervenção ou padrão ouro é começar com um exercício físico. Beleza, então agora eu sei disso. Eu vou anotar isso? Não, eu vou anotar assim: padrão ouro, protocolo de intervenção, 2 pontos. Ponto. Agora deixa teu cérebro lembrar. Teu cérebro vai ver aquilo e aí você olha para a anotação e reflete a respeito daquilo que o professor falou. E se você tiver muito inseguro ainda, se você ainda não tem esse nível de segurança de bancar e deixar vazio, você pega e anota em outro lugar. Anota a resposta em outro lugar. Uma coisa que eu fazia no começo era eu enumerava esses tópicos. Meu caderno ficava igual uma listinha. E eu ia enumerando assim, e daí em outra página, no verso da página, eu colocava o número e eu colocava a resposta. Então, por exemplo, digamos que esse seja o padrão ouro, aí eu colocava o número 1, persuasão, dois tracinhos assim, ou um tracinho maior, exercício físico. Pronto, já tenho até a resposta ali se eu precisar. Mas é por quê? Porque isso vai estimular o teu cérebro. O que você quer mesmo é gerar aquele nívelzinho de sofrimento. E aí depois disso, você vai pegar, vai arrancar aquela página, vai jogar fora e vai dar uma aula para você naquela folha de caderno inteira. Então você vai fazer um mapa mental explicando cada conceito e passando por cada etapa. Por isso que é interessante você numerar, porque às vezes você esquece o número de conteúdos que você tem para entregar para você mesmo. Se você sabe que são 34 conteúdos, você vai contar depois ali por quantos pontos você passou e você vai saber que não está faltando nada. Então, a partir de agora, você vai começar a anotar como formato de roteiro de aula. E você vai dar uma aula para você mesmo, e eu te garanto, se a aula do professor durou 45 minutos, você consegue revisar todo esse conteúdo em 15. É só você ter um raciocínio um pouquinho rápido ali e se esforçar para não entrar muito a fundo nas coisas óbvias que você já sabe. Acabou a época que você precisava anotar cada mísero detalhe. Acabou. Essa época aqui já era.
Por quê? Porque a época dos nossos pais, onde você tinha que pesquisar por livro, realmente eles anotavam tudo porque era ou anotação ou ler o livro. Não tinha essa opção. E ainda assim, tinha aqueles caras que anotavam um pouco, prestavam atenção, iam lá, faziam a prova e iam muito bem. Mas eu não tô aqui falando de bem numa prova. Cara, na boa, dane-se a nota da prova. A tua nota vai aumentar conforme você aprender a estudar melhor. A tua nota vai melhorar conforme você aprender a estudar melhor. A tua capacidade de passar no concurso público vai melhorar quando a tua capacidade de reter conhecimentos melhorar também. Então, se é isso que você quer, você vai ter que estudar do jeito certo. E aí, claro, você pode usar o uso de mnemônicos para lembrar de alguns detalhes, mas isso fica um conteúdo para outro vídeo, porque esse aqui vai chegando no final. E eu queria agradecer novamente ao indivíduo que entrou na Academia Polímatas. Eu não sei quem é você, porque eu não consigo ver aqui, mas eu sou muito grato por isso, porque vocês financiam esse projeto. Se você quer entrar também e ter acesso a esse conteúdo de uma maneira mais aprofundada, o link está aqui na descrição. Valeu? Tamo junto.